inexigibilidade para a contratação de escritório de advocacia. Dando continuidade à nossa série sobre as licitações dispensadas, dispensáveis ou inexigíveis, vamos falar hoje sobre a inexigibilidade para a contratação de escritórios de advocacia ou empresas destinadas à consultoria jurídica para os órgãos da administração pública. É fundamental termos atenção ao artigo 25, inciso 2 da Lei de Licitações. Ele exige 3 requisitos para que haja a inexigibilidade de licitação. Quais são? Que seja um serviço técnico especializado, e a contratação de escritórios de advocacia é um serviço técnico especializado. Por quê? Porque está previsto lá no artigo 13 da própria Lei de Licitações, a Lei 8.666 de 93. Quais são os serviços técnicos especializados? Estão previstos no artigo 13, e a contratação de escritórios de advocacia é um deles. Portanto, preencha o primeiro requisito, serviço técnico especializado. O segundo requisito é a notória especialização. Essa notória especialização também está conceituada na Lei de Licitações. Está lá, no artigo 25 mesmo, temos lá o conceito do que é notória especialização, onde será feita uma análise do currículo do profissional, das atividades que foram exercidas por essa empresa, do seu histórico, o seu passado, como que essa empresa agiu em processos anteriores, qual foi o seu êxito, qual é a sua credibilidade no mercado. Temos, portanto, 2 requisitos: notória especialização e que seja um serviço técnico especializado. E temos o terceiro requisito. São 3 requisitos. Qual é o terceiro? É o que mais gera confusão. É a chamada natureza singular. Natureza singular não é a contratação de algo que é único, que existe só um. Porque, vamos lá, né? Nos dias atuais, não dá para a gente achar que só existe um escritório de advocacia, só uma empresa de consultoria, que somente ela pode fazer aquele serviço, pode defender aquela causa. Não, nos dias atuais não. Natureza singular não é isso, não é único. Natureza singular é algo que é diferente, não é comum, não é comezinho, não se vê todos os dias, não é habitual, não é rotineiro. Isso é natureza singular. Na teoria, até talvez seja um pouco fácil explicar, né? Mas na prática fica difícil. E é por isso que a gente tem que se valer de alguns exemplos extraídos da própria jurisprudência. Eu aqui prefiro citar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em alguns acórdãos já apreciaram algo a respeito. Vamos nos ater à questão trabalhista. Nós sabemos que muitos municípios acabam também sendo objeto de reclamações trabalhistas e, por isso, precisam se defender perante a Justiça do Trabalho. Poderia a prefeitura ou a Câmara ou um órgão público estadual ou federal contratar um escritório de advocacia, uma consultoria especializada em direito trabalhista para fazer a defesa da prefeitura? Não, não pode fazer isso, porque isso não é um assunto que seja diferente, que seja singular. É algo corriqueiro, é algo que o procurador municipal ele tem que saber, está inserido dentro do seu conhecimento. Matéria tributária, poderia contratar o órgão público uma consultoria para que faça o ajuizamento ou
a defesa do município em eventuais execuções fiscais? Também não, porque isso é uma matéria que está inserido dentro daquelas atribuições, dentro do conhecimento que é comum ao procurador. Mas nós podemos ter algumas situações singulares, ou seja, o juiz de uma determinada comarca, da noite para o dia, fez a opção de extinguir milhares de execuções fiscais, por considerá-las de valor irrisório. O município precisa apresentar recurso de tudo isso daí. E se são milhares e só tem 2 procuradores, para essa situação excepcional, é possível a contratação de um escritório de advocacia. Em relação à matéria trabalhista, pode ser que aconteça a mesma coisa. Pode ser que uma determinada concessionária de serviço público, regida pela CLT, cause algum prejuízo aos seus empregados e todos eles, individualmente, ingressem com reclamações trabalhistas contra a prefeitura, contra algum outro órgão estadual. Nestes casos excepcionais, quando a administração se vê perante centenas, milhares de processos, ela pode também fazer a contratação de um escritório de advocacia. O que não pode é a administração estar sobrecarregada de serviço e simplesmente porque ter uma demanda muito grande de processos já há anos, há meses, processos na área civil, processos na área trabalhista, processos na área tributária, estar com uma demanda muito grande de consultoria interna da administração, optar pela inexigibilidade da licitação. Nestes casos, quando a demanda de serviço for muito grande, deve o chefe do poder fazer concurso público, dando cumprimento ao artigo 37 da Constituição Federal. Também cabe aqui mencionar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem julgados favoráveis no que diz respeito a essas assessorias, consultorias em matéria de licitações, especialmente quando envolve licitações com enfoque no Tribunal de Contas do Estado. Licitações é considerada como uma matéria de natureza singular, que exige profunda especialização. Daí porque é admitida a inexigibilidade de licitação. Pessoal, é isso aí. Fica então a nossa dica a respeito do artigo 25, inciso 2, no caso das licitações, onde não serão exigidas para a contratação de advogados ou assessorias, consultorias jurídicas. Valeu, obrigado.